Queremos saudar a você que nesse instante participa conosco da meditação da palavra do Senhor. Neste momento, nós queremos hoje estar meditando um pouquinho sobre as batalhas espirituais. E nós sabemos que a palavra de Deus no livro de Efésios declara para nós que devemos estar fortalecidos no Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, ele diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Então, nós observamos, queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela declara para nós que nós temos inimigos que são invisíveis. Se o inimigo é invisível, nós não temos que lutar contra aqueles que estão à nossa volta. Pessoas físicas, pessoas que muitas vezes nos amam, pessoas que nos querem bem, mas que atormentadas, perseguidas pela força do mal, podem também tentar nos aborrecer, nos entristecer. O que fazer diante disto? A palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz para nós, para guardarmos o nosso coração. E Salomão declara desta maneira: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida." Nós temos visto que a situação momentânea que o mundo está passando, que nós estamos atravessando, estamos encontrando lutas, dificuldades, que são verdadeiras batalhas, guerras espirituais, que não podemos muitas vezes identificar o inimigo fisicamente, mas sentimos que algo está no ar, está movendo as situações, as circunstâncias, trazendo tristeza, preocupação. Então, o que fazer? Salomão diz que precisamos guardar o nosso coração. O nosso coração, espiritualmente, declaramos que é o lugar onde as nossas emoções se concentram, os nossos sentimentos. Nossas emoções são controladas através da nossa experiência diária, através das circunstâncias, mas também nós sabemos que guardamos situações, guardamos lembranças de problemas, de dificuldades. E o nosso coração muitas vezes abriga todas essas informações e que muitas vezes nos entristece, nos enfraquecendo espiritualmente, tirando de nós o prazer de lermos a palavra de Deus, de orarmos, de louvarmos a Deus. Então Salomão, ele nos desperta para que nós guardemos o nosso coração. E ao guardarmos o nosso coração, devemos preservá-lo das coisas que são negativas. Vamos guardar o nosso coração, a palavra de Deus. Vamos reter a palavra de Deus em nosso coração. Davi, o salmista, no verso 11 do Salmo 119,
ele declara: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração se ocupará da palavra, e a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela nos ajudará a caminhar. E no tempo da batalha, e no momento da batalha, um coração descansado na presença do Senhor, um coração abrigado no esconderijo do Altíssimo, este coração alcançará a defesa do Senhor. No Salmo 91, nós vamos encontrar a palavra de Deus trazendo para o nosso coração uma informação de segurança. O salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele nos convida espiritualmente a estarmos abrigados no Senhor. Quando o nosso coração guarda a palavra do Senhor, nós temos um abrigo para nos proteger. E protegidos sob os cuidados do Senhor, nós estamos preparados para a guerra. Por quê? Porque o Senhor nos dá a armadura. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, ele declara que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra entidades espirituais que tentam impedir a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a palavra de Deus, a nossa comunhão com o nosso próximo. E muitas vezes somos açoitados por problemas intrafamiliares que são impulsionados por forças espirituais. E o que fazer neste caso? Lançar mão da armadura, segundo o apóstolo Paulo declara para nós, que devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, no momento da dificuldade, e havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis. Por quê? Porque quando verdadeiramente estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, quando estamos revestidos desta armadura de Deus que traz proteção para a nossa mente, porque vamos encontrar o capacete da salvação, vamos ter o nosso coração protegido com a couraça da justiça, vamos ter os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Então, nós vamos ter também o escudo da fé. A nossa fé nos estimulará a confiar em Deus, sabendo que Ele está junto conosco. O Senhor Jesus prometeu que nunca nos deixaria. Mateus capítulo 28, verso 20, o Senhor Jesus deixou-nos esta palavra: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, no momento da batalha espiritual, no momento de um conflito, nós temos a presença do Senhor Jesus conosco. E esta armadura que o apóstolo Paulo nos aconselha a nos revestirmos dela, esta armadura, ela vai nos assegurar a certeza da vitória. Porque o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, verso 37 do capítulo 8, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores,
mais que vencedor. Você tem batalha espiritual na qual é envolvido ou muitas vezes comprometido. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está verdadeiramente abrigado no esconderijo do Altíssimo é mais que vencedor. A palavra de Deus nos mostra, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a experiência que Davi, um pastor de ovelha ainda jovem, teve a experiência de lutar contra um gigante. Ele era pequeno, ele era jovem, o gigante era grande, era adulto, e este gigante se propôs a desafiar o povo de Deus. E Davi, pastor de ovelha, que confiava no Senhor de uma maneira tão especial, que um dia ele declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E neste momento da luta contra o gigante, Davi apossou-se da fé para lutar em nome do Senhor, para defender o povo de Deus. Querido irmão, querida irmã, você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, nessa noite, você tem a oportunidade de saber que você, em Cristo Jesus, você pode vencer as suas dificuldades, os seus problemas, os desafios que surgem momento a momento poderão ser superados quando verdadeiramente você abrir o seu coração para assumir a armadura de Deus. Paulo diz que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isto vai ser cobertura de proteção, mas você deverá manter a sua comunhão com Deus através da oração, através da palavra. E o apóstolo Paulo declara que a nossa oração tem que ser em todo tempo. De que maneira? Suplicando, declarando a nossa real dependência do Senhor. E quando a nossa dependência ela é assumida por nós em submissão à vontade de Deus, então, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele prepara as tuas mãos para a batalha. Fortalece, arremessa contigo a pedra, como fez com Davi. Davi pegou as suas pedrinhas e a sua funda e foi ao encontro do gigante, declarando: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nessa noite, você tem a oportunidade de abrir o seu coração e convidar Jesus para participar da sua batalha, da sua guerra espiritual. Quem sabe hoje você passou um dia de muita tristeza, de tribulação, mas nesta hora nós vamos orar com você. Nesta hora nós vamos ter um momento para clamarmos ao Senhor, para nos colocar no lugar certo de batalha, no lugar certo aonde nós podemos nos revestir e nos preparar para a próxima batalha, porque sabemos que a batalha de hoje, orando, falando com o Senhor,
declaramos a vitória sobre a batalha de hoje e nos prepararemos para a batalha de amanhã. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora, nós queremos apresentar todos os irmãos que nessa hora comungam conosco, Pai querido, esta palavra, Pai querido, este fato, Pai querido, que é real em nossas vidas, lutas, batalhas, guerras espirituais, guerras emocionais. Senhor, nesta noite, queremos colocar em Tuas mãos, Pai querido, os cuidados, as preocupações, a ansiedade, o medo, o pavor, que possa estar pairando sobre algum coração. Pai, o coração que está aflito porque perdeu o trabalho. O coração que está aflito porque tem alguém que está enfermo. O coração que está preocupado, Senhor, porque tem compromissos financeiros a serem saldados, Senhor, para os quais não tem recursos. Senhor, nesta hora, nós levantamos o clamor, a súplica, em nome de Jesus. Senhor, que todos os corações que oram nesta hora, juntamente conosco, sejam, Senhor, protegidos, guardados. Senhor, sejam, Pai querido, nesta noite, Pai querido, supridos em suas necessidades. Tu és o Deus da provisão. Senhor, e nós clamamos nesta noite que haja provisão de paz, que haja provisão de saúde, que haja provisão, Senhor, para o sustento da família, que haja sustentação, Pai querido, provisional, Pai querido, para as circunstâncias que virão, Senhor, nos próximos dias. Senhor, nós clamamos a Ti uma bênção de paz. Senhor, o coração que está triste, o coração que está preocupado, o coração que está passando por um estado de ansiedade. Nós oramos agora em nome de Jesus e nós repreendemos em nome de Jesus toda ansiedade, toda angústia, toda dor, toda tristeza, toda amargura, toda mágoa. Senhor, que os corações, Pai querido, nessa noite sejam livres de sentimentos, Pai querido, que possam comprometer a comunhão contigo. Senhor, nós oramos, Senhor, nós declaramos a vitória nesta noite. A batalha está vencida, porque Jesus venceu na cruz para garantir a nós esta certeza de que em confiança, caminhando com Ele, somos mais que vencedores. O Senhor te abençoe, o Senhor guarde o seu lar, o Senhor guarde o seu coração em confiança e proteção do nome do Senhor Jesus. Amém.